E aí pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula de Blender aí pessoal, tá? E como a gente semana passada falou aí da criação do primeiro cenário aí, né? Cenário low poly, a gente deu alguns comandos aí. E a gente vai aprender mais um pouquinho de alguns comandos aí, de algumas opções que o Blender tem para nos auxiliar, certo? Uma das coisas que muita gente aí fica perdida é a questão do midpoint. Toda vez que a gente clica num objeto e seleciona o objeto, faz a movimentação em modo de edição, o que acontece? Quando a gente volta para o modo de objeto, o midpoint ele fica totalmente fora, tá vendo? Praticamente o midpoint do objeto ficou bem longe dele aqui. A primeira opção seria a gente pegar ele de volta, posicionar ele aqui, ó. Só que tem um grande problema com relação a isso. Será que ele ficou com um ponto mediano corretamente? Bom, não, a gente não tem como saber, até porque sendo um objeto 3D aqui, a gente não tem como ver. Uma das formas da gente trabalhar com isso aí é fazer o seguinte: no modo objeto, vir aqui em Object, Transform, tá vendo? Origem, geometria. Bom, a gente consegue realmente centralizar o ponto mediano dele aqui, tá vendo? Então o ponto voltou para o ponto central ali do nosso objeto. É muito utilizado para fazer, às vezes você quer fazer um capacete que abre, você quer fazer alguma coisa que movimente de uma forma diferente, até uma porta, um baú, alguma coisa assim, você usa essa parte do ponto mediano para que você possa realmente colocar aí a movimentação, até mesmo numa animação. Como por exemplo, você está aqui com o seu objeto, tá? E digamos que seu objeto ele é dividido em duas partes, é tipo um baú, ele tem que abrir. O que eu posso fazer é o seguinte, é usar esse ponto aqui, ó, ok? Que é o nosso cursor, e colocar o cursor bem aqui, ó, tá? Vamos dizer que eu quero que esse aqui seja a base do ponto mediano dele. Um pouquinho difícil, mas a gente vai conseguir colocar aqui, ó. Bom, então eu quero que aqui seja a base do ponto mediano dele, tá? Bem atrás dele aqui, ó. Geralmente, para a gente fazer isso corretamente, a gente utiliza a visão ortográfica. Como assim a visão ortográfica? Tá vendo aqui em cima? Eu tenho aqui, ó, usa perspectiva, ou visão do usuário em perspectiva, onde eu tenho todo o cenário, posso rotacionar o cenário completo. Se eu apertar a tecla 5, você vai ver que aqui já mudou para user ortográfico, ou seja, eu estou com uma visão ortográfica do meu objeto, tá? É uma visão de correção, quase que um 2D. Como assim quase que um 2D? Aqui na visão ortográfica, eu tenho as opções de trabalhar com os números, tá? E também com as views de câmera. Eu posso usar no meu numpad, ok? Não adianta apertar no teclado numérico, no teclado normal aí não. É no alfanumérico, no numpad. Quando eu aperto no numpad, os números, ó, vocês vão ver que eles vão modificando, tá vendo? Viu que eles vão modificando, ó? Tá vendo aí? Por que eles vão modificando? Aqui dentro do nossa view, ó, tá vendo? Nós temos aqui as visões, ó. View perspectiva ortográfica, aperto no pad 5. Eu posso selecionar a câmera com 0, tá? E aqui left, right, tá vendo, ó? Tem o left com Ctrl no pad 3 e o right com no pad 3. Ou seja, o número 3 do seu teclado alfanumérico aí. Beleza? Então é só vocês clicarem, eles vão modificando aí a visão. Lógico, vocês podem fazer isso em qualquer uma das visões, seja perspectiva, ortográfica, mas geralmente a gente usa muito a ortográfica para fazer a correção, tá vendo? Agora eu posso vir aqui e tentar centralizar ao máximo, tá? Vamos lá. A princípio parece que está centralizado, viu aí? E agora eu quero fazer o seguinte, também é permitido na visão ortográfica, clicar e segurar o scroll do mouse e rotacionar, tá? Então agora o que eu vou fazer é o seguinte, setar a origem do ponto para cá, para a parte de trás. Então vem aqui em Object, Transform, tá? Origem, naquela hora nós usamos a origem para a geometria, ou seja, centralizamos na geometria. Agora nesse momento nós vamos usar a origem para o cursor. Olha o que aconteceu, o ponto mediano do nosso objeto foi para a parte de trás. E com isso, se eu quiser fazer uma rotação, ó, olha lá, viu? O meu objeto vai se rotacionar, digamos que isso aqui fosse o baú, essa parte de cima fosse a tampa do baú e aqui a parte de baixo. Então a parte de cima eu colocaria o ponto mediano aqui e faria a animação dela abrindo separadamente. E lembrando, na hora que a gente for fazer esse tipo de objeto, é bom a gente fazer as partes separadas, a parte superior da parte inferior, já que cada uma
terá uma animação diferente, perfeito? Então aqui é uma forma de vocês já verem como a gente troca esses pontos medianos aí do nosso objeto, para auxiliar a gente na hora de trabalhar com isso, tá? Bom, a gente já fez aquela modelagem bem básica aqui. Vou tirar a visão ortográfica, tá? Vou botar de novo para a perspectiva para que eu possa utilizar aqui. Então agora o que acontece, gente? Eu vou começar, imagina que agora eu vou começar a modelar. Nosso cenário aqui vai ter que ter uma casa. Poxa, se eu ficar fazendo Shift A, boto um quadradinho, boto outro, a casa não vai ficar legal, correto? Então, para a gente poder fazer uma casa, é bom que a gente faça com um único cubo, uma única mesh. A não ser que a sua casa vá ter interação. O personagem vai entrar na casa, mas se for somente uma casa cenográfica, a gente não precisa criar vários objetos aí, várias meshes. Com uma única mesh a gente pode trabalhar, tá? Agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou botar novamente aqui o objeto, tá? Origem então geometria, para poder ficar ali. E vou fazer o seguinte, vou apertar N, vou vir aqui, ó, origem do cursor, e vou botar tudo em 0, para que o objeto nasça diretamente no centro da minha cena. E com isso eu evito, já imaginou? Se eu cliquei aqui embaixo, meu objeto, eu estou aqui, ó, se eu criar um objeto, olha o que vai acontecer. Shift A, cubo, não cadê meu objeto? Ele foi parar lá, ó, tá vendo? Então, isso evita que a gente crie o objeto na cena e fique com ele perdido. Então, vem aqui no meu cursor, zero todo ele, ok? Agora sim, Shift A, e vou colocar agora um cubo. Pronto, já tem meu cubo. E como praxe e organização, eu vou vir aqui na minha aba da cena, na hierarquia, e vou colocar aqui, ó, casa. Para quê? Para que eu possa achá-lo mais rápido, certo? Então, pegamos a nossa casa aqui. Vamos agora colocar a nossa casinha aqui. Então, essa aqui é a nossas aves, nossa rocha. Está bem grande, né? Então, acho que a nossa casa vai ter que ficar bem grande também. A não ser que eu diminua aqui. Vamos fazer até o seguinte, vamos dar uma escalonada nas rochas, tá? Para elas poderem diminuir, para que a gente possa fazer uma casa proporcional. Então, aqui já tem umas rochas aqui. Tá? Pronto. Posso espalhar mais algumas rochas, basta eu clicar com o direito nela. Aí eu boto Shift D, vou apertar o eixo que eu quero, Y, movimento para cá. E agora eu vou rotacionar no eixo Z, que é rotacionar no próprio eixo dela, tá vendo? E vou dar uma posicionando aqui, eu acho que tá bom. Eu posso usar o G para gravitacionar, tá? Vou posicionar aqui, ó, GX, viu? Pronto, então eu já tenho aí mais um pouco de rocha. E agora na nossa casa aqui, a gente tem que ter uma ideia de casa, né? Ó, eu vou posicioná-la um pouquinho mais para cá. E vamos fazer o seguinte, nós vamos na web para que a gente possa procurar aí uma casa, perfeito? Então, agora a gente já vai direto no navegador, eu já separei algumas casas aqui, ó. Vamos achar que eu acho que essa casa aqui seria interessante fazê-la, tá vendo? É uma casa interessante da gente fazer e depois da gente também texturizar ou até mesmo fazer a pintura digital dela. Então acho que essa casa estaria interessante. Vamos fazer o seguinte, vou clicar com o direito, salvar imagem como, vou colocar lá casa low, só para a gente ter, vou salvar. E para que eu possa ter essa referência de melhor forma, eu vou fazer o seguinte, aqui no Blender eu vou usar a opção de eu colocar um background image, tá? Uma imagem de fundo. Então, para quem não conhece ainda, a gente vai estar trabalhando com essa background image, que fica mais fácil para a gente trabalhar. O que ele faz? Ele vai espelhar uma imagem aqui no fundo, ele vai colocar uma imagem de fundo. A gente vem aqui background images, tá? Caso a gente esteja com isso aqui fechado, é só apertar N, que ele fecha, N ele abre, e vamos procurar aqui embaixo background image, tá? Aí eu abro aqui e agora eu vou adicionar uma imagem. Bom, ele vai abrir aqui agora para mim um leque de opções. Aqui dentro eu posso escolher qual tipo de visualização que eu quero. Ao views ele vai aparecer em todas as views. Somente front, somente right, left, direita, esquerda, back, bottom, top, tá? Ou somente na câmera. No nosso caso a gente vai deixar em all view por enquanto. E aqui eu vou pegar open e vou lá escolher dentro do meu computador, tá? Bom, eu sei que ficou lá dentro de downloads. Posso vir aqui, ó, na hora que eu vou escolher uma imagem, qualquer objeto, aqui no Blender eu tenho a opção aqui, ó, de selecionar o tipo de display que eu quero. Aqui está como lista, né? E aqui o thumbnails, ou seja, eu posso olhar as imagens. Vou pegar essa minha imagem aqui. Bom, a princípio ela não aparece pra gente. Por que ela não aparece? Vou apertar N para tirar aqui, tá? Por que ela não aparece? Porque nós não estamos na visão correta
para verificar. A visão correta para que a gente possa verificar uma imagem de background é apertar a 5 para que possa entrar em modo ortográfico e escolher qualquer uma das views, ó, tá vendo? 1, 3, vendo aí? Eu posso, conforme vou mexendo, vai aparecendo a imagem aqui para mim, tá? Essa imagem aqui a gente vai usar somente com referência. Depois, quando a gente for modelar personagem, aí a gente vai usar realmente uma outra imagem de fundo para ter uma guia, tá? E um norte para a gente poder fazer. Aproveitando o embalo, a pedra ficou um pouquinho alta, eu vou descer ela um pouquinho. Pronto, agora ficou melhor. Então agora eu vou aproveitar aqui, vou apertar ele novamente. A imagem está um pouco escura. Eu tenho opções aqui de mexer com a opacidade da imagem, tá vendo? E também tem a opção de movimentar a imagem, ó. A imagem por padrão ela vai vir no eixo 0, 0, 0. Mas eu posso muito bem vir aqui, ó, e trocar aqui tanto no X quanto no Y. Posso também trocar a rotação dela, ó, caso eu queira. Perfeito? E também posso trocar o tamanho, viu aí, ó? Lógico, quanto maior, dependendo da qualidade da imagem, mais pixelada ela vai ficar. Perfeito? Vou deixar aquela no padrão de 10, que é o padrão 10 metros dela. E aqui eu posso modificar, ó, a altura, tudo direitinho. Vamos dizer que eu quero que ela fique com 4,5. Ela ficou muito. 4,8. Vamos lá, 5, né? Pronto, com 5. E vamos dizer que agora eu quero que ela fique zerada aqui. Essa imagem aqui, ela vai nos servir quando a gente for trabalhar com criação de personagem, vai nos ser muito útil essa parte, tá? Então aqui eu estou utilizando mais a parte somente para que a gente possa ter uma noção, para que eu não tenha que ficar às vezes com duas imagens abertas, tá? Eu posso utilizar. Caso você tenha dois monitores, você bota uma imagem de um lado e bota o Blender do outro, você pode fazer baseado nela. Mas caso vocês não tenham, isso aqui vai auxiliar bastante na hora de fazer a modelagem, porque aqui, indiferente se eu rotacionar, eu posso apertar novamente e ter uma visualização da minha imagem. Perfeito? Tá? Então vamos lá. Seguindo esse padrão da imagem aqui, vocês veem que ela é bem encartunada. Então combina bem com o nosso cenário, certo? Nós vamos começar fazendo então essa parte aqui de dentro dela. Vamos fazer todas as divisões dela direitinho. E depois disso, a gente vai começar a fazer os detalhes da cena. Vou tirar da visão ortográfica, vou voltar para a minha visão perspectiva. E agora, já seguindo mais ou menos aquele modelo, vamos fazer o seguinte. Eu sei que a casa ela é comprida. Então, para eu já começar aqui, como aqui não tem muita base de nada, vou até vir aqui, ó, e ver o tamanho que está, a dimensão. 4 metros, 11 metros de altura. Bom, então a casa vai ter uns 3 metros de altura. Eu vou fazer o seguinte. Eu sei que o eixo Z é o eixo de altura. Eu já venho aqui e já modifico para 3 metros. Tá? Bom, vamos lá arrumar certinho aqui. Pronto. Beleza. E agora o X e o Y. Vou dizer que a casa tem mais ou menos 3 por 6. Então, olha só. Vai ter 3 de largura. Aperta o Tab, 6 de comprimento. Pronto. Esse, se eu olhar ali, ó, é mais ou menos o padrão da casa. Tá vendo? 3 assim por 6 de profundidade. E agora a gente vai começar a mexer na altura da casa também. Mas para isso, para mexer na altura da casa, a gente vai usar agora o modo de edição. Tá? Vamos apertar o Tab aqui, ó, Edit Mode. E no Edit Mode a gente consegue trabalhar nossa malha. Vamos fazer o seguinte, vamos chegar um pouco mais para trás. Vou botar no Object Mode, vou chegar mais para trás. Nossa casinha vai ficar por aqui. E agora eu vou começar a trabalhar com essa casa. Vou entrar no Edit Mode. E o que que acontece? Se eu apertar o 5 novamente e o 3, tá vendo que a casa ela tem mais 2 andarezinhos aqui em cima? Certo? Então o que eu posso fazer é o seguinte, como ela ficou muito alta aqui, eu posso já cortar aqui ela, ou então até mesmo diminuir um pouco o tamanho para poder fazer essa puxada aqui. Apesar que eu creio que aqui deve ter uns 2 metros, mais um. Isso é uma estimativa, tá? Estou trabalhando aqui com estimativa de valores. Aí fica a critério de vocês criarem a casa, perfeito? Então eu vou trabalhar com a estimativa de valores e vou fazer o seguinte. Vou entrar no modo aqui, vou botar então de 2 de altura. Vou abaixar um pouquinho. Tá? Pronto. Posicionei aqui. E agora no modo de edição, eu vou selecionar aqui a face. Vou vir aqui embaixo, tem as 3 opções. Selecionar por modo de Vertex, Add e Face. Vou selecionar a face aqui em cima e vou apertar E para fazer extrusão. O que o E faz? Ele faz uma extrusão, ele cria uma outra região aqui, tá vendo? O que acontece?
ele não dividiu, ele criou uma nova face. Só que como eu selecionei uma face inteiriça aqui e puxei para cima, ele criou não só a face superior, como as faces laterais. E é assim que a gente trabalha com a modelagem, criando as faces. Tá? E quando a gente cria a face, deixa eu dar Ctrl Z aqui, ó. O que acontece? Eu poderia muito bem fazer extrusão e puxar, tá vendo? Só que imagina que eu vou fazer uma extrusão no eixo X, ó. Puxei. Ele fez uma extrusão no eixo X. Só que aqui, tá vendo aqui do seu lado esquerdo, tem uma coisa chamada vetores. Se eu quiser ajustar a medida da extrusão, se eu deixar como eu estou, não vai dar certo. Por quê? Porque ele sempre vai fazer extrusão no eixo Z. Eu teria que fazer essa mudança por aqui. Então, para ficar uma coisa, vamos dizer assim, melhor e até mais certa, eu vou apertar a extrusão e escolher o eixo que eu quero. Viu que agora quando eu puxar, ele realmente vai fazer a extrusão no eixo X? É só vir aqui e botar a medida de 2 metros, olha lá. Viu aí? Assim vai funcionar também aqui no eixo Z. O que eu vou fazer? Eu vou apertar E, ele já vem com o eixo Z. Então para cima, eu sei que eu não preciso colocar o Z. Mas caso eu queira me certificar, eu aperto o Z, ele vai desligar e aperto o Z novamente. A partir de agora eu sei que eu estou fazendo a extrusão diretamente no eixo Z. Bom, fiz a extrusão, mas será que a minha extrusão está com a altura perfeita? Está com o tamanho que eu quero? Bom, como eu falei, aqui no vetor, ó, aparece todas as medidas que você fez. Então agora vamos supor que eu quero que a extrusão seja somente de 1 metro. Eu venho aqui e digito 1 no eixo Z. Olha lá, ele vai ficar somente com 1 metro naquele eixo. Perfeito? Bom, então eu já fiz a primeira, agora eu vou fazer a segunda extrusão. Porque como a gente pode ver aqui, ó, a nossa casa tem mais um pedaço para cima. Digo que ela aqui tem mais um meio metro só. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou aproveitar essa própria visão, vou apertar E já vou puxar no eixo Z, e aqui eu vou dizer que ela tem meio metro, ou seja, 0,50 centímetros. Eu também poderia muito bem digitar aqui 50 cm, porque ele também entenderia que seriam 50 centímetros. Se eu digitar 80 centímetros, também entenderia 80 centímetros, perfeito? Mas por que ele está entendendo isso? Lá no começo, lá nas primeiras aulas, nós vimos que aqui, ó, tá? Na opção da cena, eu tenho como trocar as medidas aqui. E com essas medidas aqui, ele já entende para mim o que eu quero fazer. Perfeito? Então aí, deixei com 50 centímetros. Vou novamente posicionar o mouse aqui, apertar o 5, sair da perspectiva. Já sair da ortográfica e entrar na perspectiva. Bom, agora eu já tenho aí meu início de casa, né? Digamos assim. Bom, mas só que agora a minha casa, ele tem o seguinte. Aqui, ela é meio inclinada, né? Então, seria interessante a gente já fazer esse tipo de afinando, né? O que a gente pode fazer com isso? Opção 1 seria eu voltar desde o começo ali e na hora de fazer a extrusão vir afinando. Ou então opção 2, entrar no modo de Add, já estou com ele selecionado, Shift Alt seleciono aqui embaixo e vou fazendo o seguinte, ó. Se a gente prestar atenção, vou novamente mostrar a casa. A minha casa, ela só é inclinada no eixo X, que é o eixo de largura dela e não de profundidade. A casa não diminui na profundidade, a casa não diminui na altura, apenas vai afunilando no eixo X, né? Então nós vamos voltar aqui, vou sair do 5, e agora eu vou fazer o seguinte, ó, SX, ou seja, eu vou começar a escalonar no eixo X, tá vendo? Bom, então essa primeira parte é ok, agora vamos pegar a parte de cima aqui, ó. Shift Alt, selecionei ele todo e novamente SX. Bom, temos aí a nossa casa já meia escalonada aí, né? Então se a gente olhar agora assim, ó, a casa já está fazendo quase que esse tipo de trabalho. Lógico que isso aqui, ela está um pouquinho mais torta pela seguinte questão, é cartoon. Eu também poderia fazer isso. É bem simples para fazer isso. Já que eu estou trabalhando com cartoon, vou fazer o seguinte, vou dar uma puxada aqui, não vou trabalhar muito com medidas, e aqui eu vou selecionar esse centro aqui, ó, e vou fazer o seguinte, vou apertar SX e dar mais aquela afinada, ó, viu? Agora a casa ficou mais parecida com aquela casa lá, né? Lembrando que é o seguinte, aquela casa ali ela ainda afina um pouco mais em cima. Então nós vamos fazer isso. Vamos selecionar aqui em cima, tá? E vou apertar SX e vou afinar mais um pouco. E vou dar mais uma levantada. Pronto. Bom, sair da visão ortográfica perspectiva, até que ficou melhor. Vamos afinar mais um pouco aqui no centro, SX. Pronto, beleza.
O que a gente tiver que completar, depois que a gente fizer o telhado, a gente complementa aí, perfeito? Mas a primeira base da casa já está pronta aí. Bom, agora o que a gente vai ter que fazer? Vamos olhar a casa novamente, 5, 3. Bom, a casa tem as madeiras, né? Tem as madeiras ali. Eu tenho várias opções de fazer. Como essa casa não vai ter uma interação com ninguém, então a gente vai fazer ela mais simples, tá? A gente aqui dentro mesmo vai fazer outros objetos para ficarem aqui, ou até mesmo cópia do que já existe. Perfeito? Então vamos lá, vou olhar aqui, ó, tudo certinho. Ele tem essas 4 colunas, né? Tem essa partezinha da frente também, que a gente também já vai fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos começar com essa puxada da frente. Então vamos sair daqui. Vou vir aqui, ó, na parte da frente, vou selecionar. Não, vou até botar em modo de face, vou selecionar essa face. E o que eu posso fazer é o seguinte, opção 1, fazer uma extrusão no eixo S, ou seja, fazer uma extrusão no próprio eixo ali e dar uma escalonada nele. Tá? Então eu teria que fazer uma opção, posso fazer o seguinte, se eu quisesse eu poderia apertar E e apertar S. O que o S faz? Ele faz uma extrusão dessa forma aqui, ela faz uma extrusão para dentro, tá? Interessante, sim. Só que na hora de mapear, isso aqui vai dar um bom trabalho. E não acho legal a gente trabalhar assim no momento. Mais para frente a gente vai trabalhar e vai aprender a mapear ele dessa forma. Mas a gente pode fazer de uma outra forma, que é bem simples. Ó, Shift D, eu fiz uma cópia do objeto. Se eu apertar Y, vocês vão ver que eu fiz uma cópia da face. Tá vendo? Então com essa face copiada, eu posso fazer o seguinte. Eu posso dar uma escalonada no eixo X. Como a gente notou, a casa aqui, ó, tem quase a mesma altura, tá vendo? Tem uma extrusãozinha, tem quase a mesma altura da primeira base ali. Então, novamente, eu vou sair daqui e vou fazer o seguinte. Vou dar uma escalonada no eixo Z. Pronto, eu acho que tá bom. Estou fazendo de olhômetro, tá, gente? Então, vamos lá. Vou encostar por aqui só pra gente ver se tá ok. Bom, tá bom. Tá dentro do padrão que a gente queria aí. Né? Ok. Vai ficar um pouquinho mais para cima, tá bom, vou trazer para cá. E agora a gente vai fazer o seguinte, vou fazer uma extrusão no eixo Y. Bom, vou encostar aqui próximo. Lembrando que essa casa não tem interação, tá? Essa casa é uma casa cenográfica. O que aconteceu aqui agora? Se vocês puderem prestar atenção, quando eu fiz a extrusão, o meu objeto ficou mais escuro que o outro. Ah, mas isso é da luz? Não, isso aqui chama-se as faces ficaram invertidas. Como eu vejo isso? O objeto está mais escuro que os outros, tá vendo? E uma outra forma de nós vermos isso é vir aqui no nosso menu do lado direito, tá? E vamos procurar aqui uma coisa chamada Mesh Display. Essa Mesh Display a gente consegue enxergar as faces, os edges, squeeze e muito mais outras coisas. E além disso, também os normais, ou seja, para onde estão apontando as faces. Os normais aqui são as faces, tá? Vocês podem ver que toda a face aqui do meu objeto, o que acontece? Ela está para dentro. Quando eu levar ela para dentro de uma Unity, de uma Unreal, de uma Engine, o que vai acontecer? Vai ficar um objeto invisível, porque ele só tem visualização na parte interna e não na parte externa. O que eu vou fazer para resolver esse problema? Bom, aqui conforme eu apertei, vocês podem ver que está saindo aqui os pontinhos, olha lá. Viu? Bom, mas aqui são os pontinhos, só que os pontinhos estão saindo lá de dentro para fora. Tá? Então vou dar aquela diminuída para a gente poder enxergar melhor. E o que eu vou fazer? Vou usar aquela tecla de atalho L para selecionar somente ele. Apesar deles estarem todos no modo edição e somente num objeto, eu posso selecioná-lo separado. E agora eu vou fazer o seguinte. Ctrl N. Tá? O que o Ctrl N faz? Ele flipa as faces, ele flipa a visualização das faces. Seria a mesma coisa, deixa eu dar Ctrl Z, de eu apertar o Space, buscar aqui o Search e colocar uma coisa chamada Flip Normals. Aqui, ó, viu? É isso que ele faz. E o atalho dele é Ctrl N. Opa, deixa eu tirar aqui. Ctrl N é o atalho dele. Mas para isso eu tenho que estar com as faces selecionadas para que ele possa invertê-las. Muita gente cai aí no trabalho aí, na hora que está fazendo, de ver esse tipo de problema e não saber como resolver. Poxa, meu material, meu objeto ficou sem todo transparente quando eu levei para Unity, quando eu levei para Unreal, para qualquer outro objeto. Na Unreal é mais difícil, mas é bom a gente sempre prestar atenção nessa questão aqui das faces, ok? Bom, com as faces resolvidas,
Vou voltar a encostar o meu objeto aqui, ó. Tá? Pronto. Não tá ficando muito bem não, mas a gente vai dar um jeito. GY, que fica melhor para trabalhar. Pronto. Então agora eu já tenho aqui, se eu olhar, o modelo básico da minha casa ali, ó. Olha lá, não tem o modelo básico, certo? Só que esse modelo aqui, ele tem mais uma partezinha para cima. Então a gente agora vai concluir essa partezinha aqui no modelo. O que eu vou fazer? É bem simples. Vou fazer novamente uma extrusão, tá? Como eu vou trabalhar com... Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Como eu vou trabalhar com isso aqui separado e tudo direitinho, então eu vou fazer uma extrusão, não vou nem fazer uma inversão. Eu poderia muito bem fazer aqui, é somente pegar aqui, ó, a edge aqui, tá? Poderia somente selecionar aqui, selecionar o modo de edge e arrastar ele para cima. Ele faria também o mesmo trabalho, certo? Mas se a gente tiver que fazer um corte, alguma coisa aqui assim, fica mais fácil a gente já tê-lo a extrusão. Então eu vou pegar aqui a face, vou fazer uma extrusão. Já está no eixo Z e vou puxar para cima. Vou dizer que ele tem 40 centímetros, tá? Ponto 40. Agora sim eu vou fazer o quê? Vou pegar essa parte aqui, ó, e vou dar uma abaixada. Eu vou abaixar nela 20 centímetros, menos 20. Pronto, então eu abaixei 20 centímetros. Então a partir de agora eu já tenho essa outra parte da mecha aqui. Por que eu trabalhei assim, não só puxei, depois eu tiro na pintura? Primeiro a gente vai aprender a modelar, criar do zero, e depois a gente vai aprender a fazer isso de uma forma diferente. Com menos extrusões, com menos face, mas com mais pintura digital. Beleza? Bom, então aqui a gente já tem a nossa primeira base aí já montada da casa, correto? Agora a gente vai começar a trabalhar com outras coisas da nossa cena aí, com outros objetos da nossa cena. Bom, vamos lá olhar a nossa cena lá? Então vamos lá. Vou apertar N para tirar esse lado aqui. Vou até desligar os normals, não preciso mais deles. Vou apertar N e vou apertar T também para tirar ali por enquanto. 5.3. Bom, já temos ali o nosso objeto ali aparecendo. Bom, então agora eu já sei que é o seguinte, opa, apertei errado ali, então vou apertar 3 de novo. Eu vou fazer o seguinte, já fiz toda essa base aqui, né? Agora eu vou começar a fazer essas bases de baixo. Que no caso aqui é a base madeira do chão, é a do teto, do outro teto. Então nós vamos começar a fazer essa parte, tá? Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu poderia muito bem pegar um outro objeto, botar na mesma medida, mas não vai ficar muito legal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar o modo de face, e já que eu vou ter que criar aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar toda essa face, e vou fazer um Shift D. Ó, Shift D. E vou apertar ESC. Por quê? Eu fiz uma cópia, mas não quero retirar dali, ó, tá vendo? Que eu fiz uma cópia de face, mas não quero retirar dali. Então aqui eu vou dar Ctrl Z. Vou deixar ela aqui. O Shift D eu fiz a cópia e o ESC eu mantive ela no mesmo local. E por que eu fiz dessa forma aqui? Porque o que acontece? Se eu tivesse que colocar um outro cubo, tá? Eu ficaria tendo que fazer toda a medida novamente. E com esse daqui, eu só tenho que fazer algumas alterações, porque ele já tem a medida da base da casa. E quais são as alterações? Vou escalonar no eixo Z. SZ. E ó. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Vou ligar essa barra novamente. Por quê? Porque eu quero que essa parte tenha 0,2. Tá vendo? Ou 25, no caso, seria quase que 20 centímetros, tá? É o que eu quero ali. Perfeito. E agora que eu já tenho essa aqui, vou trazê-la aqui para baixo, tá? Só que se a gente prestar atenção, vou novamente mostrar lá a casinha. Fica mais fácil para mim. Tá vendo que ela tem um relevo? Ou seja, ela tem aqui uma espessura e a gente vai criar isso agora. Bom, então aqui eu já tenho. Agora o que eu vou fazer? Bom, eu entrei aqui no modo de objeto, só para a gente ver que já tem ali. Porém o relevo não está aparecendo ainda, né? Porque ele está bem colado na parede. Vou entrar aqui. O que eu vou fazer é o seguinte, dar uma escalonada no eixo, tá? Nos eixos. Como assim nos eixos? Primeiro eu vou escalonar no eixo S. Então, SX. Dou uma puxada no eixo S. No eixo S, tá vendo aqui, ó? Eu vou botar aqui 1,1. Pronto. Nos outros eu não preciso mexer. E agora a mesma coisa eu vou fazer no eixo Y.
SY, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa, só que agora no eixo Y, 1,1. E pronto. Bom, ficou um pouquinho grande, né? Vamos fazer o seguinte, 1,1 não, 1,010. Ficou muito pequenininho. Vamos botar um pouquinho, vamos fazer o seguinte, Ctrl Z, Ctrl Z. Vamos fazer um pouco diferente então. Vamos dar uma puxada para cá, só para a gente levantar um pouquinho. E vamos lá, SX. No X eu vou puxar então 1,05. Pronto. E agora SY, mesma coisa. No Y 1,05. Pronto. E aí o que eu vou fazer agora? Lembra que a gente usou um comando para escalonar no eixo central, ou seja, escalonar para dentro, fazendo como se fosse um corte? A gente vai utilizar ele aqui também. Porque se eu descer aqui, ó, olha lá, vendo? Quando eu olho aqui, olha lá, ele ficou afastado como eu queria, tá vendo? Então ele agora vai ficar do jeito que eu quero, perfeito? E agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou apertar ES e vou escaloná-lo para dentro. Tá vendo aí? Prontinho. Eu fiz a escalonagem para dentro, tá vendo aí, ó? Vou selecionar todo esse objeto, vou levá-lo para cima. Só pra gente dar uma olhada nele, ó. Tá vendo aí, ó? Ele tá todo certinho aqui. Porém, tá com aquele problema das faces, lembra? Que a gente olhou e as faces estão ao contrário. Como eu sei disso? Ele tá mais escuro que os outros. E para eu poder me certificar, eu clico aqui em Normals, ó. Tá vendo, ó? As faces não estão saindo corretamente. Tá? Se eu clicar no outro, olha lá a cor dele, ó. Bem diferente dos outros, né? Então, clico aqui, aperto L e novamente Ctrl N. Já flipei os normais. Vou descer ele aqui assim, ó. E vou posicioná-lo lá atrás. Viu? Agora o que eu posso fazer é o seguinte. Para ficar uma coisa mais legal, porque o eixo Y ficou maior, eu vou apertar SY e vou dar uma diminuída só no eixo Y. Tá? De olhômetro mesmo. Bom, agora está mais parecido com a madeira, né? Bom, então agora a gente já tem uma madeirinha aparecendo aqui, diferente. Vamos olhar a casa novamente. Tenho essa madeira e tem uma madeira em cima, tá vendo? Ó? O que eu vou fazer? Eu não tenho que fazer tudo novamente. Fica muito mais fácil eu fazer o seguinte. Já tenho o meu primeiro modelo. Eu aperto Shift D e aperto Z para que eu possa levá-lo somente no eixo Z. Pronto, olha lá. Já tenho aqui quase ele pronto aqui. Só que ele é um pouco menor do que o outro, né? Então a gente vai fazer o seguinte. SZ, vamos dar uma escalonada no Z para ficar menor. E vamos dar uma escalonada no X, SX. Ele fica menorzinho também, né? Pronto. Bom, se eu olhar agora aqui, ó, já está aparecendo, mas ficou muito pequenininho no X. Vamos dar uma aumentada no X, SX. E vamos diminuir no eixo Y. SY. Vamos dar uma diminuída de novo. Ó, ficou muito fininho, mas eu acho que está dentro do padrão. Ó. Se a gente olhar lá, está dentro do padrão, tá vendo? Está dentro do padrão. Vamos fazer isso também embaixo aqui, ó, L. Vamos lá, SY, vamos dar uma diminuída também. E vamos no SX também para diminuir. Pronto. Acho que agora está mais dentro do padrão, viu ali, ó? Bom, bem simples, bem rápido, com um único objeto. Se a gente clicar aqui, ele continua sendo a casa. Não está casa, madeira da casa, casa não sei do que, casa disso, casa daquilo. Então, não tá nada demais aí, viu? E agora a gente vai continuar terminando aqui. 5, 3. Vamos lá. Tem mais um aqui em cima para a gente fazer. Que é esse bem aqui, ó, que é a divisão aqui. Novamente vamos entrar no modo de edição. Vamos selecionar esse de cima aqui, L. Vamos lá, Shift D. Opa. Shift D. E vou apertar o Z para poder a gente subir, escalonar. Pronto. Já levei ele aqui. Já tá legal, tá posicionado direitinho. Creio que sim. Para a gente ver se está posicionado direitinho, é só a gente olhar aqui no modo wireframe. Apertou Z, a gente troca aqui a visualização, tá? O método da viewport shade para o wireframe. Depois é só apertar aqui sólido. Ou Z para aperta Z. Se apertou uma vez, ele entra no modo wireframe, no modo armado, e aperta Z novamente e entra no modo sólido. Bom, o eixo Y está ok, mas agora eu tenho que arrumar o X, né? Então SX, ó. E vamos lá no olhômetro fazer o X. Pronto.
Bom, perfeito. Só que aí tem um pequeno problema. É bom que aqui vai ficar o telhado. Mas caso o telhado não ficasse aqui, a gente teria que arrumar essa situação aqui. Fazendo o que? SX, tá? Para ele ficar aqui. E fazer o que? Selecionar essa parte de cima. Aqui em cima, ó. Opa. Deixa eu selecionar essa face. E esta face. Nós temos que fazer o seguinte. SX, ó. Para a gente poder encolher, tá? Se vocês olharem aqui, ó. Ele ficou certinho, viu? Porque nós pegamos só as faces de cima e a de baixo tá ok lá, viu? Vou dar SX só pra gente afastar um pouquinho. Prontinho, ó. Então se vocês olharem aqui, ó lá, ele tem todas as 3 madeirinhas que foram solicitadas aí, que estão lá no nosso desenho, tá? Então, isso aí é uma primeira base que a gente já tem aí. Vamos só dar mais uma organizada aqui. Bom, aqui, ó, vamos selecionar esse objeto, vamos subir com ele um pouquinho, tá? Vamos entrar no modo armado para a gente ver certinho. Tá ok. Beleza. Pronto. Perfeito. Tá? Podemos fazer a mesma coisa que nós fizemos aquela hora. Clicar aqui em cima e aqui em cima. E fazer aqui um SX só para poder a gente escalonar e botar mais próximo. Pronto, ó. Agora ficou melhor. Porém o de baixo ficou muito estranho, né? Então Ctrl Z. Tá? Vamos fazer o seguinte. O telhado vai entrar aqui, né? Bom, vamos ver o negócio aqui. Vamos novamente, SX, vamos colar ele aqui. E vou pegar aqui embaixo, ó. E lá embaixo também, ó. Só pra gente poder ter direitinho. E vou dar um SX pequenininho. Isso. Só para que ele saia de dentro, tá vendo? Porque a outra madeira estava transpassando ele. E agora já não está mais, tá vendo? Ó? A gente já organizou ali, ó. Viu? Então todos eles agora estão com a mesma medida, tá vendo? Cada um no seu local correto. Não precisamos criar um, outro e fazer vários. Um único objeto a gente já fez várias coisas aqui dentro, tá vendo? Beleza? Bom, já temos essa primeira parte. Agora nós temos que criar aqui, né? Nós temos que criar aqui. Para a gente criar aqui, ó, a gente vai fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui de baixo, L. Vou selecionar Shift D. Copiei, vou arrastar no eixo Y. E vamos fazer o seguinte. Vamos começar diminuindo ele no eixo Y, SY. Vamos levar para cá. Mais ou menos, um pouquinho mais para fora só, SY. Pronto. Vamos agora arrumar no X. SX. Vamos lá. Agora a gente pode chegar um pouquinho mais para trás. Pronto. Só lembrando, gente, eu não estou me preocupando muito com essa parte da malha estar corretinha, porque ela não vai ter interação, ninguém vai entrar. Caso ela venha entrar, você vai fazer uma casa que o pessoal vai entrar essa coisa toda, então você vai ter que se preocupar em fazer os cortes aqui dentro para que o pessoal tenha acesso àquela parte, tá? Então minha preocupação maior é explicar a modelagem, ok? E a parte de criação de dentro para cenário, tudo isso a gente vai ver depois. Mas caso vocês já estejam programando de fazer para dentro do jogo essa coisa toda, a gente depois vai fazer as alterações aqui. E a gente vai ter que fazer todos os cortes. Aí a gente realmente vai se preocupar com a parte interna, de ter a questão de aplicar um modificador chamado Solidify, para ele poder ficar sólido. E tudo isso, tá? A princípio estou explicando a parte de modelagem, para a gente entender tudo o processo de modelagem, como é que a gente modela, tudo isso, para depois sim a gente realmente criar já um material direto para um jogo, mas que seja interativo, onde eu vou abrir a porta, abrir janela, tudo isso do jogo, tá? Então vamos lá, vou voltar aqui para o modo sólido novamente. E se a gente olhar lá, nossa casinha aqui também tem um outro menorzinho. Aqui embaixo ele acompanha, porém em cima ele é menor, certo? Vamos lá só olhar. Então vamos voltar aqui. O que nós vamos fazer? Para que a gente não tenha que, novamente, a gente vai criar um outro do zero, a gente vai dar Shift D, Z. Vou levar para cima aqui, ó. Pronto, perfeito. E agora eu vou fazer o seguinte, SZ, e vou afinar bem ele, porque ele é bem pequenininho, como a gente pode ver lá. Tá vendo? E vai subir aqui, ó. Prontinho. Ficou bem fininho aqui. Olha lá como está da casa, viu? Até porque a outra madeira vai cobrir, vai ter o telhado por cima.
todo esse trabalho que a gente ainda vai fazer ainda, tá? Perfeito? Então já temos aí os nossos primeiros objetos já feitos já. Bom, deixa eu ver se está tudo ok, a parte da frente está ok. A gente vai ter a madeira, tudo bonitinho. Bom, então nessa primeira parte aqui já está todo ok o nosso cenário, tá? Só para a gente ver como ficaria já aplicando as texturas, vamos fazer o seguinte. Eu inicialmente não iria fazer, mas eu vou fazer assim. Eu vou vir aqui, ó, no modo de... Vou trocar aqui para modo material. Perfeito? A gente está vendo os materiais aplicados. E vou vir aqui já vou começar a aplicar o material, tá? Já com o objeto selecionado, eu venho aqui. Se vocês prestarem atenção, todos os meus materiais criados já estão preenchidos. Então agora eu vou vir o seguinte. Caso eu já tenha um material que eu queira reutilizar, basta eu clicar aqui e reutilizar o meu material. Caso não, eu venho aqui em New. E agora eu vou dizer aqui o seguinte. Paredes, tá? Paredes, casa. É só para eu ter uma noção. E aqui eu vou botar a cor branca mesmo. Perfeito? Vamos lá. Trabalhar com a cor branca. E aqui que eu vou fazer? Vou entrar no modo de edição e vou selecionar os objetos que eu quero que sejam todos brancos. No caso é minha casa ali e aqui essa parte. O restante é tudo madeira. Então ali eu quero que seja tudo branco. Com eles selecionados eu vou vir aqui e vou dar Assign. Pronto. A partir de agora, esses meus objetos ali são brancos. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou criar o de madeira. Com o modo de edição eu clico aqui em mais. E posso colocar o seguinte. Eu posso usar um objeto que já esteja aqui. Tá? E dar Assign. Opa, Ctrl Z. Ou então fazer o seguinte. Criar um objeto novo. É importante. Vou dar aqui menos. Quando a gente dá menos, a gente não apaga. A gente apaga daquele o material daquele objeto, mas não da nossa cena, tá? Aqui eu clico em mais. Eu vou fazer o seguinte. Vou dizer que é da casa. Então, madeira, casa. Perfeito? Vou trocar a cor da madeira. Ainda não está aplicado. Vamos colocar uma cor da madeira aqui mais... Um tom mais... Acho que tá bom aqui. Deixa eu... Vamos aumentar a intensidade, mas ao mesmo tempo vamos diminuir um pouco o especular dele, tá? Que é o brilho dele aqui. E o que eu vou fazer? No modo de edição agora do objeto, como eu já selecionei que a casa inteira vai receber o material da parede, agora eu vou selecionar aqui, ó, esse outro objeto aqui, que vai ser madeira. Ó, basta eu posicionar o mouse em cima da face, clicar com L, e eu vou selecionando somente o que eu quero. E agora eu venho aqui, ó, clique em madeira casa e Assign. Pronto. Olha lá, eu já tenho agora dentro da mesmo objeto, dois materiais diferentes, tá vendo? Um relacionado à casa e um relacionado à madeira ali, ó, viu? Se eu olhar aqui de próximo, olha lá, tá tudo certinho, viu aí, ó? É? Tudo ligadinho, tudo correto aí, com as cores. Então se eu olhar aqui a minha imagem, deixa eu botar aqui, eu já tenho quase aquilo ali. Lógico que essas cores estão diferentes. Aqui foi desenhado e aqui foi criada uma textura. Coisa que a gente vai aprender também a criar essa textura, tá? E essa parte também aqui da telha também, beleza? Então aqui, a de hoje é mais para vocês entenderem essa parte aqui. Faço um desafio para vocês aí, criarem a telha, perfeito? Já criarem um telhado. Na próxima a gente realmente vai criar esse telhado. Só que a gente vai aproveitar de algumas ferramentas aqui de modificadores, como Array e outros mais, para que a gente possa fazer com que isso fique desta forma aqui, perfeito? Então na próxima a gente já vai criar esse telhado desta forma que vocês estão vendo aqui, tá bom? A única parte da casa aqui agora que eu lembrei, vai ser o telhado que vai ficar separado desse objeto aqui. Vocês vão entender por que ela vai ficar separada, tá? Então espero que tenham gostado da aula aí. Qualquer dúvida, perguntem. Espero que tenham compreendido essa parte da modelagem aqui bem básica e a gente vai aprimorando cada vez mais, tá? Essa modelagem, aprimorando cada vez mais a nossa textura, o nosso trabalho. A gente não tinha nada na cena, agora a gente já tem uma cena arrumada e daqui a pouco a gente já vai ter uma cena que a gente pode criar um mini joguinho aqui dentro, perfeito? Isso tudo low poly, que quando a gente finalizar vocês vão ver como é que vai ficar, perfeito, gente? Então até a próxima aula aí, caso tenham dúvida chamem, perguntem, eu vou estar tirando a dúvida de vocês aí. Bom, um abraço aí pessoal.